Bom dia, esta é a nossa primeira aula do curso de atualização de tratamento de prevenção do tabagismo, epidemiologia do tabagismo. Parte 1. Me chamo Alberto Araújo, sou médico pneumologista e coordenador do Núcleo de Estudo de Tratamento do Tabagismo, do IDT da UFRJ. Inicialmente, temos nessas leituras magistrais de Manet como os grandes artistas, escritores retrataram o tabagismo, uma epidemia bem documentada nas artes plásticas. Mas o que é o tabagismo em si? O tabagismo é reconhecido como uma doença neurocomportamental pela Organização Mundial da Saúde com o código CID-10-F17. É uma dependência química das mais poderosas, cuja causa está relacionada ao consumo de tabaco em várias formas, a mais conhecida entre nós o cigarro, e que leva ao envenenamento crônico e progressivo do indivíduo. E a aceitação do tabaco já teve como principal glamour a fonte de prazer, simples vício, mau costume ou uso recreacional, como é definido pelos consumidores do narguilé. Portanto, o tabaco é reconhecido como a arma mais mortal criada pelo homem, é a principal causa de doenças evitáveis na humanidade. Sua história vem de longa data, desde o período Pleistoceno até os dias atuais. O tabaco passou por diversos ciclos. Essa imagem adaptada do Atlas do Tabaco disponível para consulta na internet. Então, essa cronologia, nós vamos desde o período Pleistoceno a mais de 2,5 milhões de anos, encontro de um bloco fossilizado de tabaco no Rio Maranon, no Peru, até a descoberta da América e os primeiros relatos de nativos fumando cachimbo em Cuba. No segundo grande ciclo do tabaco, nós temos a entrada dele no mundo ocidental, saindo do consumo de rituais religiosos e cerimônias de colheitas, e alcançando a Europa através de Jericó. Nessa época que o tabaco foi introduzido, ele era consumido na forma de rapé. Mais adiante, Walter Heller introduziu o cachimbo na corte de Isabel de Espanha, e o primeiro caso descrito de adição nicotina foi feito por Frei Bartolomé de Las Casas, na Guatemala. Rapidamente o tabaco se disseminou nas suas diversas formas, rapé, charuto e cachimbo na Europa, até alcançar o formato mais definitivo de cigarros com a invenção da máquina de Ponsard no final do século XIX nos Estados Unidos. O tabaco esteve presente de uma forma maciça e pungente em diversos conflitos bélicos mundiais, na começada a Guerra de Secessão Americana, data das primeiras estampas nas carteiras de cigarros chilenos americanos. Na Primeira Guerra Mundial se globalizou seu consumo, e uma frase de um general da época, general Pershing, simboliza bem esse momento. Os 3 motivos para manter a moral da tropa elevada foram tabaco, balas e ração. A cobra fumando, como símbolo da força expedicionária brasileira também durante a Segunda Guerra Mundial, mostra o quanto essa força da imagem do tabaco, seus simbolismos e rituais tem sido marcante na história do mundo ocidental. De 2000 em diante, houve uma grande massificação do consumo, e alcançando notadamente as mulheres. Então, fumar cigarros era um hábito mais masculino, e a partir de 30, com a conquista do direito ao voto, vários outros fatos de emancipação da mulher, o cigarro passa a acompanhar todo esse movimento. As primeiras evidências de câncer de pulmão
são feitas por 2 médicos britânicos, Hall e Preto, que fizeram uma grande coorte e já publicam o primeiro resultado em 50, depois acompanham um grupo grande de médicos britânicos e que constatam principalmente o excesso de risco de câncer de pulmão naquelas pessoas que fumam e que são acompanhadas ao longo do tempo. Em relação ao tabagismo passivo, as primeiras leis restritivas foram em Berlim, já Berlim no período nazistas, que restringiram o consumo. E a indústria cinematográfica, certamente, a televisão e a mídia, levaram o cigarro a ter um grande glamour, sendo explorado com diversos temas, né, no teatro, no cinema, na TV, como liberdade, aventura, romance. O ciclo produtivo do tabaco envolve não apenas o elo final da cadeia, que são os consumidores do tabaco, as pessoas se tornam dependentes, mas desde o cultivo, né, os produtores apresentam diversos quadros, né, relacionados ao manuseio de pesticidas, ao manuseio da própria folha de tabaco, chamada doença da folha verde, que vamos ver em outra aula desse mesmo modo. Há alterações ambientais, como o desmatamento, né, grande uso de madeira, né, para fazer a cura da folha, e alterações, né, também provocadas na natureza, como contaminação de córregos, nascentes, enfim, são produzidas por esse monocultivo do tabaco. Portanto, o tabaco causa prejuízo à saúde em todas as suas formas e disfarces. Não há nenhuma forma segura de consumo do tabaco, mesmo essas novas que estão sendo lançadas como cigarro eletrônico e a redescoberta do narguilé no mundo ocidental. O consumo mais no Oriente, na Índia. Então, todas as formas que contêm nicotina podem causar dependência química e problemas de saúde. A combustão do cigarro libera mais de 4.700 substâncias tóxicas, algumas que fazem parte de diversos produtos que são usados domesticamente, como a cloreína, como naftalina, como acetaldeído, proteína, enfim. O cigarro tem diversas substâncias cancerígenas, metais pesados, gases tóxicos como o monóxido de carbono, e, portanto, não há apenas a nicotina que o fumante leva ao consumir o tabaco. Ele leva todo esse conjunto de substâncias para dentro do seu organismo, muitas delas comprovadamente cancerígenas, como o polônio 210, as N-nitrosamina e os derivados do alcatrão. Fumar é doença e causa doença. 1,3 bilhões de fumantes no mundo, 6 bilhões de mortes prematuras cada ano, 1/6 de todas as mortes do mundo relacionadas a doenças crônicas não transmissíveis são causadas pelo tabaco. 100 milhões de mortes do século XX para 1 bilhão de mortes do século XXI é a projeção, se não mudarmos esse cenário com políticas bem consequentes que reduzam o consumo, ofereçam tratamento para parar de fumar e reduzam a iniciação. Em 2030, as projeções são de que haverá mais de 8 milhões de mortes de pessoas por ano, sendo 80% delas em países de desenvolvimento. Essa imagem do maço de cigarro uruguaio descreve bem isso, né? O cigarro humanicida, né? Destrói a humanidade. E a prevalência do tabagismo tem reduzido grande parte dos países que têm adotado as políticas que nós vamos tratar em outra aula, que é chamada Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. O Brasil, um dos que mais alcançou essa redução, vejam no slide, 32% em 89, nós alcançamos em torno de 11,3% de fumantes, uma queda impressionante e muito importante na população de 18 anos e mais. Ainda é mais prevalente entre os homens, mas tem havido queda em ambos os sexos. A queda da prevalência do sexo numa série temporal entre 2006 e 2013, através da pesquisa de fatores de risco
por telefone, chamada Vigitel, também mostra uma queda que vem principalmente no sexo masculino, caindo de uma forma mais acentuada, e no sexo feminino um pouco menos, mas também havendo queda, que é um dado muito importante de que as políticas públicas estão fazendo efeito no controle do tabagismo no Brasil. Mas como se classifica o tabagismo? Bom, nós podemos classificar o tabagismo de 3 formas. O fumo de primeira mão, o fumo ativo do fumante, fumaça que é inalada pelos pulmões do próprio fumante, também chamado de corrente principal ou fumo ativo. O fumo secundário, ou fumo de segunda mão, também chamado fumo passivo, que é produto da fumaça exalada a partir da corrente principal e da corrente lateral da ponta do cigarro aceso. Essa é de maior importância do que mesmo a exalada pelo fumante. E também o fumo de terceira mão, o tabagismo terciário, os correntes do fumo que permanecem na superfície, carpete, nos sofás, nas cortinas, nos móveis, né, e que são reemitidos e suspensos no ar. Reagem com oxidantes, como por exemplo o ácido nítrico, e levam a formação de poluentes secundários importantes, nitrosaminas específicas, que levam a produzir o câncer. Então, quando o cigarro é apagado, a fumaça de segunda mão se dispersa em torno de 8 horas, e o fumo de terceira mão vai formando resíduos que acumulam-se nesses espaços fechados, que são muitas vezes ambientes pobremente ventilados e levam risco somente a crianças e animais domésticos. Fumar é doença e causa doenças. O tabagismo, como dissemos anteriormente, é a principal causa de doença, incapacidade e morte prematura, com a grande característica de que é uma doença evitável. Uma doença que tem um registro, e todos os profissionais devem estar atentos em fazê-lo, que é o CID-17, cuja mortalidade de mulheres tem aumentado em decorrência do fumo e cuja mortalidade se caracteriza pela idade mais precoce em que se começa a fumar, pelo maior número de cigarros fumados e pela intensidade em que se traga a fumaça. Portanto, não só os homens adoecem da doença relacionada ao tabaco, mas também as mulheres. O tabagismo ativo no Brasil, por hora, 17 pessoas morrem, 130 mil por ano, pelas principais doenças relacionadas ao tabaco, como a doença isquêmica coronariana, doença pulmonar obstrutiva crônica, câncer de pulmão e outros. Como dissemos, o tabagismo passivo ele é formado pela fumaça lateral da ponta do cigarro acesa, que fica na mão ou fica no cinzeiro, e da fumaça exalada pelo fumante, que já tem muitas das suas substâncias retidas no filtro ou nas veias aéreas do próprio fumante. É uma combinação, portanto, de ambas as correntes. A corrente secundária, a poluição tabágica ambiental, PTA, é ainda mais perigosa do que a primária, exalada pelo fumante, que é demonstrada ser mais carcinogênica do que a corrente primária. E, além disso, como o bebezinho aqui na imagem, né, não tem o benefício do filtro, né, que retém grande parte dessas partículas que são liberadas integralmente quando a ponta do cigarro está acesa. E há vários estudos sobre o tabagismo. Né? Um deles é a carga global de doença atribuída ao tabagismo ativo e ao tabagismo passivo. Um desses estudos, publicado pelo Lancet, que envolveu 192 países, em 2010, mostrou que o tabagismo passivo mata 603 mil pessoas por ano em todo o mundo, dos quais 40% são crianças. No Brasil, estima-se que morram quase 8 mil brasileiros por ano por doença ligada à convivência com fumantes, seja no ambiente domiciliar ou no ambiente de trabalho. Se o tabagismo ativo é a primeira causa de morte evitável no mundo, o tabagismo passivo é considerado a terceira causa de morte evitável no mundo. A segunda causa é o alcoolismo. E no Brasil morrem 7 pessoas por dia devido à ocorrência das mesmas doenças que provocadas pelo tabagismo ativo.
ou seja, doenças coronarianas, cerebrovasculares e câncer de pulmão, por exemplo. Um estudo realizado por epidemiologistas clínicas da UFRJ mostrou que a cada ano, 25 em cada 1000 mortes ocorridas em área urbana são devido ao tabagismo passivo em domicílio. Ou seja, 2.655 mortes que poderiam ser evitadas a cada ano pela simples prevenção do tabagismo passivo nos lares. Mas o que é o tabagismo terciário, que tem entrado tanto nas discussões, na mídia atualmente? O que ocorre é o seguinte: as toxinas da fumaça do tabaco persistem no ar dos ambientes domiciliares durante muitos meses ou anos. E essa poeira se concentra nas superfícies de diversos utensílios domésticos, né, e está associada a nível elevado de nicotina e do seu metabólito chamado nicotinina na urina dos fumantes que residem em casas antes ocupadas por fumantes, mostrando que eles se contaminaram, né, mesmo não tendo a presença do fumante, por esses resíduos estarem em dispersão no ar e nos fômites dessas casas. As pesquisas também associam fumar em casa a elevados níveis de toxinas para tabaco, para além do período do tabagismo ativo. A criança, caso, né, é a principal vítima, como demonstra a criança engatilhada aqui, muito próxima desses ambientes, né, de sofás, né, carpetes, enfim, quando a criança se contaminar. Então, as vítimas mais vulneráveis ao fumo passivo e também ao tabagismo terciário. O lar e o carro são os principais locais que têm esse risco, né, mais aumentado do tabagismo passivo e do tabagismo terciário. Não só esses locais, escritórios, ambientes muito decorados e que se permita fumar ainda, também tem esse risco. E as principais nitrosaminas formadas no tabagismo terciário que podem causar câncer são a NMA e a NNK. A NNK é um reconhecido agente carcinogênico para os humanos de estudos promovidos pela Agência Internacional de Pesquisa de Câncer, chamada IARC. É bem documentado, né, esse risco. E mostra aqui essa imagem, a criança, né, protegida dos riscos de acidente no carro, no banco traseiro, na sua cadeirinha, mas a pessoa fumando traz o risco do tabaco, né, embora proteja dos outros riscos de acidente no carro. Como leitura complementar para essa exposição, recomendamos o Manual de Conduta Prática de Tabagismo. A aquisição pode ser feita através de e-mail para a Livraria Largo das Letras ou e-mail ao autor. Obrigado pela especial atenção, né, e queríamos finalizar essa apresentação inicial dizendo que a liberdade só será possível quando você estiver tão inteiro que também possa enfrentar a responsabilidade de ser livre. É o que nós desejamos para todos os fumantes. Obrigado.